Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o próprio Deus preparou, para que antes andássemos nela. Paulo vem trazer a revelação de que é pela fé e não por obras. É pela fé que nós enxergamos a igreja como lugar de salvação. É pela fé que nós tomamos posse da obra de Jesus naquela cruz. É pela fé que a gente tem acesso à salvação de Deus para nós. Não é por obras, não é por mérito. Quando Deus veio nos salvar, irmãos, em Cristo, a realidade é que havia um abismo entre o ser humano, entre o homem e Deus. Paulo começa o capítulo 12 falando sobre isso, que o homem estava morto em seus delitos e pecados. Havia uma separação e um abismo entre Deus e o homem, e ainda permanece esse abismo. Todos aqueles que estão distantes de Deus, estão longe. Existe um abismo que o separa, e esse abismo já existia simplesmente pela natureza das coisas. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus perfeito, um Deus todo-poderoso. E o homem era a criatura criado pelo Criador. E esse abismo, ele ainda foi mais aprofundado através do pecado original de Adão. Sendo impossível que o homem superasse esse abismo por conta própria. Então Deus se fez homem. O homem não conseguiria chegar a Deus sozinho. Então Deus veio ao homem. Sempre que o homem tentou por si mesmo, irmãos, sempre que o ser humano tentou por si mesmo obter a salvação, resolver esse abismo, foi um desastre. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 10 que o homem tentou construir uma torre, olhando de baixo para cima, tentou construir uma torre a qual deu o nome Torre de Babel. Queria chegar ao céu para que eles pudessem ser salvos. E foi um desastre. Porque enquanto esses homens tentavam edificar essa torre que atingisse os céus, na verdade eles queriam a glória para si mesmos. Eles queriam, era exatamente a glória por terem conseguido fazer algo. Mas aí Deus diz, não. Porque não é por mérito, é por graça. Não é por obras, é por favor. Porque se fosse por obras, vocês iriam se gloriar. Então Deus vai lá e confunde a linguagem e para-se a construção da Torre de Babel. E Deus diz, não é olhando de baixo para cima que vocês serão salvos. É olhando de cima para baixo. E aí Deus então resolve vir à terra. Deus resolve descer à terra. E no dia que Deus desce, que é o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce para habitar e fazer morada no ser humano, a glória não é do homem, a glória é de Deus. Então, Babel é lugar de confusão, mas Pentecoste é lugar de revelação, irmãos. Igreja não é lugar de confusão, igreja é lugar de revelação. Porque igreja não é para a glória de homens, igreja é para a glória de Deus. Igreja não é sobre obras humanas, igreja é sobre a obra divina. Por isso que a igreja ela precisa ser olhada e enxergada como lugar de salvação. A igreja é esse lugar onde nós encontramos a fonte da salvação e não a fonte da confusão. Nós fomos salvos
Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Isso é o que a palavra salvação expressa sobre sozo. No original dessa palavra é sozo. Ou seja, nós somos salvos da condenação eterna. Nós estamos sendo salvos das nossas feridas e enfermidades. E nós seremos salvos da morte no dia que estivermos com o Senhor na glória. Então, salvação é para vivermos constantemente. Salvação não tem a ver só com levantar das suas mãos. Salvação tem a ver com a vida toda. Somos salvos pela graça. Ninguém merece. Não há nada que você faça que mereça ser salvo. Isso é sozo, é pela graça. E aqui na igreja que nós descobrimos essa verdade. Aqui na igreja a gente descobre que tudo que o Senhor fez foi por amor. Aqui a gente descobre que a salvação ela é um ato de amor de Deus. Aqui a gente descobre que a salvação ela é um processo na nossa vida. E não é por obras, para ninguém se gloriar, mas é pela fé. A igreja não é lugar, irmãos, só para quem está com problemas. A igreja é um lugar para quem precisa de salvação. Tem alguém que precisa de salvação aqui nessa noite, irmãos? Todos nós precisamos. E entenda isso, que o dia que você entrega a sua vida para Jesus e não para uma religião, você é salvo da condenação eterna. Mas quando você decide caminhar com Jesus, você é salvo das feridas e enfermidades. E você terminar a sua carreira em Cristo, você será salvo da morte eterna. Então olha para essa pessoa e diga assim: nunca largue a fonte da salvação da sua vida, que está na pessoa de Cristo Jesus. A igreja não salva ninguém. A igreja é um lugar de te apresentar a salvação que é Jesus. E é por graça e não por lei. Por quê? Porque nada que a gente faça, irmãos, fará Deus nos amar mais ou nos amar menos. Ele simplesmente nos ama porque Ele nos fez. Quando nós olhamos para a igreja como lugar de salvação, nós vamos entender algumas verdades que Paulo diz aqui nesse texto. Que não é por obras, mas é pela graça. Se você ler o capítulo todo de Efésios, você vai entender esses princípios que Paulo ensina. E que é muito importante você ter esse entendimento num tempo como esse. Para que você não abra mão da sua salvação. Para que você não troque a sua salvação. Para que você não desista do processo da sua salvação. Quais são as verdades? A igreja é um lugar de salvação. Salvos de quê, pastor? Primeira verdade que Paulo nos ensina. A igreja é um lugar de salvação, dos salvos da condenação eterna, pela obra da redenção de Jesus. Aprenda isso. A redenção de Jesus, ela te salva da condenação eterna do homem. Paulo começa o capítulo 2 dizendo que todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Todo ser humano nasce longe de Deus. Todo ser humano nasce debaixo da raiz do pecado de Adão. Mas até meu filho, pastor, que nasceu praticamente na igreja, a Bíblia diz assim, que chega um dia que o seu filho, que o meu filho, precisa aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Então, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, a Bíblia diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Redenção, queridos, é pagar o preço. Redenção é pagar uma dívida. Jesus nos redimiu ao pagar o preço da nossa dívida aos olhos de Deus. Quando nós olhamos de cima para baixo, nós vamos nos encontrar como devedores diante de Deus. Mas Jesus foi lá no tribunal de Deus, estava você na cadeira do réu, o diabo como o seu acusador, mas ao seu lado tinha um advogado fiel que estava sentado lá. E toda acusação do diabo ao seu respeito, Jesus se levanta para defender a sua causa.
O diabo se levanta nesse tribunal e mostra todos os seus pecados, todas as suas falhas, dizendo que você fez isso, fez isso, fez isso. Mas aí Jesus se levanta e diz assim: para cada pecado foi uma gota de sangue derramada, para cada erro foi uma dor que eu senti naquela cruz. Ou seja, essa dívida já foi paga. Então, quando eu e você tínhamos tudo para Deus bater o martelo e dizer: está condenado há tantos anos de condenação, Jesus foi lá e mudou a nossa sentença. E o Senhor disse: está livre da condenação que tinha sobre você. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Diz essa pessoa assim que está ao seu lado: não deixa o diabo acusar a sua vida. Diga assim: porque Jesus já pagou o preço pelas suas dívidas. Irmão, balance esse crente aí pentecostal, por favor, nessa noite de domingo. Diz a ele assim: acorda para Jesus, meu irmão. Diga a ele assim: você tem que viver como um salvo. E não como um condenado, irmãos. É triste viver como um condenado. Quem passou por uma experiência assim, sabe do que eu estou dizendo. O peso de uma condenação desestrutura toda a sua vida. Um peso de uma acusação desestrutura todas as áreas da sua vida. E você passa a olhar para todas as áreas com um olhar de condenado. E você não consegue prosperar, não consegue ser feliz, não consegue dar certo nas coisas, porque existe uma condenação. Mas Deus pensando em você, Deus pensando em mim, Deus pensando na sua geração, Deus foi lá e disse assim: eu não vou deixar meu filho viver como um condenado, então eu vou lá e vou pagar o preço do erro que ele cometeu, para que ele viva como um salvo e não como um condenado. Você quer ver a sua vida mudar? Olhe a sua vida como alguém que foi redimido por Jesus. Olhe para você como alguém que o Senhor pagou a sua dívida. Olhe para você como alguém que tinha tudo para ser condenado, mas Jesus foi lá e tomou o seu lugar. E ele disse assim: quem vai pagar sou eu, mas não deixo ele pagar. O pecado foi original de Adão, irmãos. A Bíblia diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo todo. E com o pecado veio a morte, mas assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5,12. Mas assim como por um homem entrou o pecado, por um outro homem entrou a salvação. O texto não termina aí, a glória é de Deus. Porque ele diz que por um homem, que foi o primeiro Adão, entrou a morte e a condenação eterna, mas também por um outro homem, o segundo Adão, chamado Jesus, entrou o perdão do Senhor, a graça do Senhor. Então olha para esse crente pentecostal que está ao seu lado e diga assim: ei, irmãos, aprenda uma coisa nessa noite. Diga assim: a igreja de Jesus não é lugar de devedores. Diga: a igreja de Jesus é lugar de redimidos. A gente não pode estar na igreja com um olhar de devedor, irmãos. De que eu devo isso, eu devo aquilo. Não, eu sou condenado, eu falhei tanto, eu errei tanto, eu pequei tanto. Mas se você tomou posse daquele sacrifício na cruz, você é redimido. Isso é pela fé, irmãos. A gente toma posse disso. A gente estava no meio do lamaçal, mas quando a gente olha para Jesus, Ele nos tira desse lugar e nos dá um lugar de honra. Ele nos tira do lugar de morte, de condenação e nos dá um lugar de vida. Redenção é o ato, o efeito de redimir. De redimir significa libertação, significa reabilitação, reparo, salvação. É um ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das pernas do inferno da nossa vida. Então deixa eu te dar um conselho: se você é a igreja do Senhor, você não pode viver com a mentalidade de devedor, uma mentalidade de aprisionado.
pensando em coisas pequenas. Lucas capítulo 9, os discípulos de Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus mais fez foi mudar a mentalidade daqueles 12 homens. Só não mudou quem não quis. Lucas capítulo 9 diz que Tiago e João estavam com Jesus. Jesus disse, vai na frente nesse povoado. Consiga um lugar para a gente se hospedar e descansar. Os discípulos entraram no povoado e disseram, olha, Jesus está vindo aí, a gente quer uma hospedaria, a gente quer uma casa para ele entrar, descansar. A Bíblia vai dizer que ninguém quis receber Jesus. E as pessoas disseram, Jesus não tem lugar aqui não. A gente não quer saber de Jesus, pode ir embora. E Tiago e João ficaram tão enfurecidos que voltaram para Jesus e disseram assim, Senhor, ninguém quer te receber nesse povoado. A gente está chateado com isso. O Senhor quer que a gente ore e mande descer fogo do céu para matar a todos? Está lá em Lucas capítulo 9. Jesus olha para aqueles 2 homens e diz assim, vocês não sabem nem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para matar e nem condenar ninguém. O Filho do Homem veio para salvar as pessoas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Para de viver com a mentalidade de devedor. Para de viver com a mentalidade de alguém que está condenado. Para de viver com a mentalidade de um aprisionado. Para de viver com a mentalidade de pequenez. Para de viver com a mentalidade de sofredor. Para de viver com a mentalidade de vitimismo. Para de viver com a mentalidade de alguém que não vai dar certo, de alguém que não vai conseguir. Em nome de Jesus, balança essa pessoa aí que está ao seu lado e diga assim, eu profetizo em nome de Jesus, que a tua mente vai ser livre para prosperar. E você vai começar a pensar como alguém redimido por Jesus. Alguém que foi liberto por Jesus. E está livre para crescer e voar no Senhor. Não limite aquilo que Jesus não limitou na sua vida. A obra de Jesus no Calvário foi para libertar você e não para aprisionar. Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois. Jesus estava dizendo, ei, para de ter esse tipo de pensamento, irmãos. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. A igreja do Senhor não é um lugar para condenar, é um lugar para salvar as pessoas, irmão. Jesus quer libertar a sua mente, para você pensar grande, para você crescer saudável. Comece a pensar grande. A partir de hoje você vai começar a ter pensamentos maiores, a ter pensamentos que vão te fazer prosperar e crescer no Senhor. A Bíblia diz que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então nesse lugar você é livre. Ande como alguém livre. Pense como alguém livre. Viva como alguém livre. A igreja é esse ambiente que te favorece a você se tornar alguém livre em Jesus. Você chegou na igreja cheio de feridas e prisões. Mas na igreja você tem alcançado a salvação. Você tem desenvolvido a vossa salvação, como Paulo diz. Então hoje você já anda diferente, hoje você já pensa diferente, hoje você já vive diferente. Porque a igreja é lugar de salvos da condenação eterna, pela redenção de Jesus. Você pode agradecer ao seu aí do seu lugar, dizendo, obrigado Jesus, porque o Senhor pagou a minha dívida. Você pode dizer mais uma vez isso? Obrigado Jesus, porque naquela cruz o Senhor pagou a minha dívida. Mas pastor, o diabo bate na minha porta direto. E ele toda vez vai lá para dizer a mim, tu não é crente, tu não é salvo. E por que estás passando por tanta prova? Tu não é crente, não é salvo, redimido, Jesus ainda pagou o preço. E por que teu nome está no Serasa? Tu não disse que não é mais devedor?
Todas as vezes que o diabo bater na sua porta, irmãos, você vai lá e pega lá a tua carta de libertação e mostra para ele. Quando você abrir a porta, você tem que mostrar a carta da sua libertação. Você tem que mostrar a carta da sua redenção em Cristo Jesus. Não deixa o diabo acusar algo em que Jesus já resolveu na sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? A igreja é lugar de salvação, salvos da orfandade eterna pela adoção. Pense no lugar em que nos completa, é a igreja de Jesus. Pensa no lugar necessário para a gente se tornar um homem ou uma mulher melhor, é a igreja de Jesus. Pensa no lugar para a gente se moldar a um padrão de família aos olhos de Deus, é a igreja de Jesus. A igreja nos apresenta a salvação da orfandade do ser humano. Por quê? Porque na igreja nós somos adotados pelo nosso Pai. João capítulo 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A graça salvadora não apenas transforma homens escravos do pecado em servos de Cristo, mas também os transforma em membros da família de um Deus que é Pai. São aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, mediante a obra de Cristo naquela cruz. O mais incrível, irmãos, é que o pai não enxerga o filho pelos seus erros. O mais extraordinário é que esse pai não olha para mim, para você, pelas nossas falhas. Não olha para mim, para você, pelas nossas limitações, pelas nossas incapacidades. Mas esse pai, ele olha para mim, para você, através do sangue. É a aliança que ele tem comigo e você. A igreja não é lugar de órfãos, irmãos. Diz aí essas duas pessoas que estão ao seu lado, diga assim: a igreja não é lugar de órfãos. Diga assim: a igreja é lugar de filhos. Os que são igreja, eles conseguem vencer todo esse espírito de orfandade da sua vida. Porque eles são incluídos em uma família espiritual. Órfão é todo aquele que é privado de pai, irmãos. Quem é órfão, pastor? Aquele que é privado da figura paterna. Aquele que é privado da figura de um mestre na sua vida. Mas ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Porque aqui você recebe um pai. Aqui você recebe um pai. Eu cheguei aqui, pastor, sem pai, mas aqui você recebe um pai. Eu cheguei aqui, pastor, destruído na figura do meu pai, mas aqui você recebe um pai que reconstrói a sua vida. O espírito de orfandade é vencido nesse lugar. Aqui você recebe uma nova família de irmãos. São muitos irmãos. Olha para esses irmãos que estão ao seu lado aí, ó. Olha para ele e diga assim: ô meu irmão, que bom que eu tenho você como meu irmão. Diga assim: a gente tem nada a ver. Diga mesmo, a gente tem nada a ver, nem se parece. São muitos irmãos diferentes, mas um pai igual, irmãos. São muitos irmãos de uma grande família, mas um único pai. E a Bíblia nos ensina que o pai é nosso. Você tem um pai. Aqui nesse lugar você tem um pai. Aqui nesse lugar toda a orfandade da sua vida deixa de existir. A carência de uma figura paterna deixa de existir, porque aqui você é preenchido pela figura de um pai espiritual na sua vida. E como isso é libertador, irmãos? Como isso é libertador e transformador na vida de qualquer pessoa? A adoção é uma bênção decretada por Deus. Deus olhou e disse assim: olha, eu não gosto da ideia de se sentir órfão.
É por isso que ele diz, eu vou me tornar o pai dos órfãos. Porque o mundo abandona, mas Deus, Ele recebe. A Bíblia diz que desde a eternidade, Deus os acolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio do seu único Filho, Cristo. Unigênito, se tornou primogênito. Jesus era o único e se tornou a referência de muitos. Do uni ao primo, unigênito ao primogênito de uma grande família. Isso significa que a base da adoção não está em mim e em você. Deus não nos escolheu porque éramos santos. Deus não te escolheu porque você era irrepreensível, merecedor de ser filho de Deus. Não, não tem nada disso, irmãos. Ele nos escolheu para sermos, não porque éramos. Ele te escolheu você sem ser, mas Ele te escolheu para você ser. Você não merecia, não fez nada, mas Deus olhou e disse assim, esse é meu filho, essa é minha filha, e eu escolho para que ele seja alguém nessa vida. Não é sobre os preferidos do Pai. Deus não tem filhos preferidos, irmãos. Olha para esse irmão que está ao seu lado aí, mais uma vez, diga assim, acaba com essa ideia de que Deus tem filhos preferidos. Vai lá, irmãos, em nome de Jesus, porque tem gente aqui que pensa assim, eu tenho certeza, Deus está falando com você aí. Então seja a boca de Deus na direção dessa pessoa, diga assim, acaba com essa ideia maligna, irmãos, do diabo, de você achar que Deus prefere uns e não prefere você. Aí Deus só abençoa o pastor, Deus só abençoa o líder, Deus só abençoa... Não, irmãos, Deus não tem filho predileto. Onde você viu isso? Você trouxe essa ideia caída da sua casa, talvez. Porque na nossa casa a gente às vezes cresce numa família disfuncional, onde o pai prefere um, a mãe prefere o outro, e a gente vai criando essa ideia de que existe preferências, mas na casa do Senhor não existe preferidos. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem propósitos diferentes. Não é sobre os preferidos do Pai, mas é sobre os que preferem estar com o Pai. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem aqueles filhos que o preferem. Você está me ouvindo aí? Então não olhe para Deus como um pai longe. Não olhe para Deus como um pai severo, vingativo, assim como talvez você enxergava o seu pai biológico. Mas olhe para Deus como um pai de amor. Vença esse espírito de engano. Vença esse espírito de engano da sua mente. O mesmo que tomou Filipe quando estava andando com Jesus. Porque Jesus dizendo assim, eu vou para o Pai. Vou preparar um lugar. Filipe levanta a mão e diz assim, Senhor, mostra-nos então o Pai. Jesus olha para Filipe e diz assim, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois do que ter estado comigo durante tanto tempo, você me vê, você está vendo o Pai. Então como você pode dizer, mostra-me o Pai? Andou tanto tempo com Jesus, mas não conheceu o Jesus como Pai. Então vença esse espírito de engano na sua mente, que faz você enxergar você como alguém que Deus não ama, que Deus não favorece, que Deus não coloca a mão, que Deus não ajuda, porque não dá certo, é muito sofrimento. O espírito de engano distorce o seu olhar na direção do seu Pai. A igreja é lugar de salvação da sua orfandade. Se você está na igreja, você não é mais órfão. Se você está na igreja, você tem um pai. Toda carência, todo vazio precisa sair da sua vida. Se tem um espírito que está perturbando a sua mente, você precisa vencê-lo, porque você tem um pai que te preenche. Você não é mais aquele antes, você agora é nova criatura no Senhor. Então acredite que o seu pai quer lhe ver avançando e não sofrendo. Olha para essa pessoa e diga assim, Jesus quer te ver. Vai lá, irmãos, vai lá, por favor, diga assim, Jesus quer te ver avançando e não sofrendo. Diga assim, Jesus quer te ver liberto e não aprisionado. Vai lá. Diga assim, Jesus quer te ver vencendo e não sendo derrotado, irmãos. Você pode aplaudir a Ele por isso?
Receba do Senhor esse espírito. Receba do Senhor esse espírito de filho. Olhe para você como filho amado de Deus. Olhe para você como uma filha amada de Deus. Ah, pastor, mas o tempo é difícil. Não tem problema, essa estação vai passar, irmãos. Ah, pastor, o choro já dura a noite toda, não tem problema, mas a alegria ela vem pela manhã. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus, você está na igreja do Senhor, Ele te salvou dessa orfandade maligna. E te adotou como filho amado. Chega desse espírito que gera confusão na sua mente, espírito de engano. Os que foram adotados por Deus têm acesso ao trono da graça e podem dizer: Abba, Pai. Acredite que seu Pai quer lhe ver vencedor, irmãos. Em nome de Jesus. E por último, a igreja é um lugar de salvação, salvos da separação eterna pela justificação de Cristo naquela cruz. Romanos 5, verso 1 e 2, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos todo nosso acesso pela fé, e esta a graça, na qual estamos firmes. Então Jesus justificou você naquela cruz. A justificação é quando se aplica a justiça de Deus. É algo que muda a nossa história. Sabe, o mundo está cheio de injustiças. Mas há uma justiça divina que está pronta para anular toda injustiça humana na sua direção. Porque talvez você viva trazendo marcas na sua alma de pessoas que foram injustas com você. Talvez você olhe ao seu redor e diga assim: poxa, pastor, eu já enfrentei tantas dificuldades, tantas pessoas foram covardes, tantas pessoas me traíram, tantas pessoas foram injustas comigo, e eu trago na minha alma cicatrizes e marcas terríveis, que me geram dor, que me geram lamentos, que me geram tristeza. Mas essa noite Jesus está dizendo a você aqui que existe uma justiça divina sobre a sua vida que pode anular toda injustiça humana. E essa justiça divina, você não tem que fazer nada para merecer, você só precisa crer. A igreja é o lugar dos justificados, daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. A justificação é pela fé. E significa, irmãos, exatamente o ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara justo pessoas que são injustas. Pastor, isso é loucura. De fato é. Paulo vai dizer que a mensagem daquela cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus mudando a nossa história. O mundo não vai entender como Deus torna justo alguém que é injusto. É só olhar para você, irmão. Para de olhar para o outro e comece a olhar para você. Para de querer cuidar da vida do outro e comece a cuidar da sua vida. É olhar para você e você vai entender como pode alguém injusto se tornar justo aos olhos de Deus. Porque Jesus foi naquela cruz para fazer isso possível. A igreja é o lugar que nos apresenta essa mensagem da cruz. Qual é o outro lugar na face da terra que você ouviria e conheceria tal mensagem? Nenhum outro lugar te apresenta a mensagem da salvação como a igreja. E essa mensagem está dizendo para você nessa noite que aos olhos do seu Pai, você é alguém justo. Aos olhos do seu Pai, você é alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aos olhos do seu Pai, você foi justificado em Cristo. E você agora já não vive mais do jeito que você vivia, porque você é uma nova criatura em Cristo. Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo.
Olha para essa pessoa pela última vez hoje e diz assim, irmãos, diga assim, irmão, pelo amor de Deus, para de olhar para o teu passado. Para de olhar para o teu passado, irmão, de tanta injustiça. Para de olhar para uma história que já passou de injustiça. O que você precisa é viver como alguém crucificado em Cristo. Porque os crucificados, irmãos, eles não perdem tempo olhando para trás. Aliás, eles nem podem olhar para trás. Porque alguém que está crucificado, eu já disse isso aqui, eu quero repetir para você nessa noite. Cristo foi crucificado na cruz. E alguém que está crucificado, ele consegue olhar para o lado, ele consegue olhar para o outro, ele consegue olhar para cima, ele consegue olhar para baixo, mas ele não consegue olhar para trás. Ele não consegue olhar para trás. Por quê? Porque o que para trás fica, já passou, irmãos. O que importa é o que vem diante de ti. Jesus preparou um caminho de bênção, de vitória para você. Um caminho de salvação para a sua vida, um caminho de completude para você. Para de viver como um homem ou mulher do passado. Você em Cristo é nova criatura. Quando Deus olha para você, Ele não vê o teu passado, irmãos. Ele vê a marca do sangue que está na sua vida. Foi assim que Deus libertou o seu povo do Egito. A última praga, Deus disse, matem um cordeiro. Pegue o sangue do cordeiro e unja umbrais das suas portas. Marque a porta da sua casa com o sangue do cordeiro. E quando vier o anjo da morte que eu enxergar que essa casa tem a marca do sangue, ninguém dessa casa morrerá. Todos serão livres, todos serão libertos para prosperar no Senhor. Essa é uma realidade que o Senhor estava apresentando naquela cruz. Aonde houver a marca do sangue de Jesus, a morte não poderá te alcançar. Aonde houver a marca do sangue de Jesus, o inferno não prevalecerá. Aonde houver a marca do sangue de Jesus, a prosperidade vai alcançar, a libertação vai alcançar. Quando o Pai olha para você, Ele não enxerga o teu passado, Ele enxerga a marca do sangue do seu filho. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Quem quer fazer você enxergar o teu passado de trevas é o diabo. Porque a palavra diabo é acusador, irmãos. Mas o seu pai nunca vai olhar para você e vai dizer, olha para o que você já fez. Não. Deus nunca vai te fazer olhar para trás. Deus nunca vai te fazer olhar para trás. Deus sempre vai te fazer olhar para frente, para um futuro que te espera, para a glória que te espera, para a glória que te espera. O peso da glória que te aguarda é muito maior do que a leve e momentânea tribulação que você está vivendo hoje. O que te aguarda amanhã é muito mais poderoso, irmãos, do que o que você está vivendo agora. Espere e veja o que Deus vai fazer. A igreja não é lugar para condenados. A igreja é lugar para justificados. A igreja é lugar dos livres. A igreja é lugar dos libertos. A igreja é lugar dos prósperos. A igreja é lugar dos abençoados. A igreja é lugar dos felizes. A igreja é lugar dos saudáveis. A igreja é o seu lugar. Ei, a igreja é o seu lugar. Ele venceu para fazer você vencedor, irmão. Então se levante para viver. Se levante para viver o melhor tempo da sua vida. Não importa o que foi ontem. Não importa o que foi até agora. O que importa é o que você decide ser daqui para frente. Levante-se para viver o melhor tempo da sua vida. Se levante para viver no seu Pai tudo aquilo que Ele tem para você.
O poder da ressurreição está disponível para você. A salvação está disponível para você. E sabe qual é o maior problema dessa geração no mundo? É que as pessoas olham para a igreja. Quantas vezes você não já pensou assim? Olha para a igreja e diz assim: a minha vida está muito bom, para que eu vou para a igreja? As pessoas enxergam a igreja como lugar para quem tem problema. Talvez você conheça alguém assim. Esses dias eu atendi uma jovem e ela disse: pastor, eu chamei meu pai para ir para a igreja, para vir para a igreja. No culto da família eu chamei: pai, vamos para a igreja, eu vou para a igreja. Sabe o que ele me disse, pastor? Ele disse: você está com algum problema, minha filha? Ele disse: não, pai. E por que você vai para a igreja? Ela disse: pai, eu não vou para a igreja porque eu tenho um problema. Eu vou para a igreja porque eu preciso da salvação. É por isso que eu vou para a igreja. Porque sem a igreja, pastor, pai, eu não consigo. Sem o Jesus da igreja na minha vida, eu não consigo. E a gente não só vai para a igreja quando tem problemas. Isso é um espírito de engano na nossa mente. Que quando eu estou muito bem, quando está tudo dando certo na minha vida, eu não preciso da igreja. Não, você precisa da igreja não é porque você tem problema. Você precisa da igreja é porque você precisa ser salva da condenação eterna. É porque você precisa passar a eternidade com o seu pai. Você já foi muito afastado do seu pai, mas chegou a hora de você decidir: agora ninguém me tira da presença do meu pai. Agora eu não largo meu pai por nada. Eu demorei a conhecer esse pai, mas o dia que eu conheci, pastor, nunca mais eu saio da presença do meu pai. Porque eu quero passar a eternidade com meu pai. Eu quero passar a eternidade no colo do meu pai. Eu quero passar a eternidade amando o meu pai. Eu quero passar a eternidade na presença desse pai que me salvou. Você pode aplaudir a ele nessa noite? Então se levante pela fé nessa noite. Se levante pela fé. É pela fé, diga assim: é pela fé. Diga mais uma vez para você, fecha teus olhos e diga assim: é pela fé. Diga 3 vezes: é pela fé. É pela fé, é pela fé. É pela fé. A fé te faz dar o passo. E a fé faz Deus colocar a estrada. Então é pela fé que a sua vida vai ser transformada. É pela fé. É pela fé.